Olá, bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor. Espero que você esteja bem. Muito bom dia. Vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo, ao que temos já pensado, ao que já temos estudado dentro do livro de Tiago. Hoje, pensando um pouco dentro de uma temática tão importante e tão necessária no nosso tempo, que é, de alguma forma, muito sutil, que é a questão da sabedoria. Por isso, eu peço então que você acompanhe comigo na nossa lição, que é a lição de número 10, que vamos tratar a respeito da verdadeira sabedoria. Pensando então, de início, que se existe uma sabedoria verdadeira, é porque se existe também uma sabedoria que é falsa. E isso é um pressuposto importante para iniciarmos o nosso estudo deste momento, desta manhã. Então, nós precisamos pensar, então, o que a revista nos propõe a pensar inicialmente é como que nós temos gastado o nosso tempo de forma errada, de forma ruim. Como que temos gastado o nosso tempo com coisas tolas. E acredito que nesse tempo, no tempo da tecnologia, no tempo da informação e da informatização, nós temos vivido um momento e um episódio em que nós estamos gastando muito tempo com coisas inúteis, com coisas tolas. Por exemplo, você pode perceber isso quando você tem um celular ou um tablet em mãos e você perde, às vezes, o dia e a noite rodando por sites, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram e pelo YouTube, e você vê que como o nosso tempo, às vezes, tem sido usado em coisas tolas. Isso nos traz uma ideia de como que vivemos um tempo materialista, um tempo que está apegado a coisas naturais, a coisas humanas, a coisas carnais, coisas que são passageiras. E isso são questões que são muito antagônicas, contradizem muito, entram em choque com a proposta da verdadeira sabedoria, segundo as Escrituras e segundo também o livro de Tiago. Se nós pensarmos, então, em sabedoria, nós temos que entender que o caminho para chegarmos à sabedoria é o conhecimento de Deus e o relacionamento com Ele. O conhecimento de Deus através das Sagradas Escrituras e o relacionamento, a comunhão com o Senhor através da oração. E aí é que eu quero que você pense em como que a nossa vida de oração é muito importante na nossa caminhada de fé, na busca de sabedoria. Enquanto que no mundo você busca sabedoria de formas tão diversas, na sabedoria divina, apenas pela palavra de Deus e pela oração que podemos alcançá-la. E assim eu quero então caminhar com você, pensando que agora nós vamos pensar de forma mais geral nas características do que seria a sabedoria. E aí eu quero que você pense que a sabedoria, ela sempre traz ideia de o conhecimento a respeito de uma realidade. Então, a sabedoria sempre está relacionada, e eu diria que está até além de só conhecer, mas agora como sendo sabedoria, é um acréscimo de discernir, é um acréscimo de crítica, porque se você tem o conhecimento apenas de que isso aqui é uma lanterna, tudo bem, você sabe que isso é uma lanterna, mas se você não souber para que serve, se torna inútil o seu conhecimento.
Portanto, conhecer é saber que isso aqui é uma lanterna. E talvez desenvolver sabedoria a partir do meu conhecimento seria entender que essa lanterna deve ser usada no escuro. Eu posso utilizar disso aqui, que eu sei pelo meu conhecimento que é uma lanterna, eu uso a minha sabedoria, colocando ela no escuro para iluminar. Um exemplo simples que você pode entender. O que seria a sabedoria? Seria justamente esse ponto crítico de entender que não só é uma lanterna, mas quando eu posso usar, como eu posso usar. Logo, o Senhor Jesus mesmo disse, não se põe uma lamparina, uma lâmpada debaixo da mesa. Uma lamparina, ela deve ser levantada para que ilumine, para que alumeie todo o ambiente. Isso Jesus disse. E assim nós temos que entender que é sabedoria, é a utilização do seu conhecimento de forma prática, de forma que seja pragmática, né? Prática, que seja realmente efetiva. Então você deve pensar nisso, que o conhecimento sempre traz um entendimento a respeito da realidade, uma crítica a respeito da realidade, como o exemplo que acabei de dar, da lâmpada. E aí nós podemos pensar, como eu falei, em um conceito geral de sabedoria que os livros sapienciais ou livros poéticos nos trazem. Os livros poéticos, você sabe muito bem, são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São estes os livros de sabedoria, os livros sapienciais. E aí, então, o livro de Eclesiastes vai nos trazer a compreensão de que a sabedoria, segundo o livro de Eclesiastes, seria compreender os caminhos de Deus e entender o sentido da vida. Isso é muito importante e olha que assuntos essenciais para a nossa vida. Se você não entende quais são os caminhos de Deus para a sua vida, você está perdido. E se você está perdido, você não tem um sentido na sua vida. Se você está perdido, você não tem uma rota, um rumo a seguir. E daí, então, você tem uma vida sem sentido por não ter um caminho. E essa, então, é a ideia que Eclesiastes quer nos trazer, de que a sabedoria seria compreender os caminhos de Deus e, então, dar sentido à sua vida a partir disso. E o livro de Jó já entende diferente. O livro de Jó vai entender que a sabedoria seria o discernimento e a fuga do mal. Então, a sabedoria seria discernir e fugir do mal, da aparência ou das coisas que são más. E assim, como forma de rejeição ao mal, você deve então se submeter a Deus como forma de exercício de sabedoria, segundo o livro de Jó. Então, nós podemos ver que aqui nós temos um panorama geral do que seria a sabedoria. Mas aí, então, eu quero que você acompanhe o que nós vamos ver a partir de agora sobre o que seria realmente a sabedoria. E aí a revista vai nos trazer algumas questões que, em primeiro lugar, ela vai nos dizer que a sabedoria é prudência. Sabedoria é você ser prudente. E o que seria prudência? O que seria você ser uma pessoa prudente? Seria nada menos do que moderação, equilíbrio, controle diante das coisas. E diante dessa moderação, você passa a ter discernimento. E o discernimento é justamente esse equilíbrio. O discernimento, e aqui a revista nos traz um ponto muito importante, veja o que diz: ser sábio é dar mostras de discernimento nas escolhas das relações e guardar reservas em todas elas, incluindo as matrimoniais. Então, você pode ver aqui um alerta interessante que a sabedoria é discernimento nas suas escolhas. Pare nesse momento e pense: e quais foram as suas escolhas esse ano?
Quais foram as escolhas que você se orgulha ter feito esse ano? Quais são as escolhas que você se arrepende de ter feito nesse período, nesse ano, nesse tempo, na sua vida como um todo? Isso nos traz a ideia de que devemos discernir a todo momento as nossas escolhas. Discernir a todo momento como temos escolhido viver, o que temos escolhido para as nossas vidas. Isso é exercício de sabedoria, porque a sabedoria nesse ponto é prudência, é equilíbrio, é domínio próprio, é ser domado pelo Espírito Santo. Mas, em segundo lugar, não é só o discernimento quanto às suas escolhas, mas a sabedoria também é o discernimento quanto às suas relações e relacionamentos. Isso é muito especial, porque nós vivemos um tempo de relacionamentos superficiais. Nós vivemos um tempo de relacionamentos que se quebram muito fácil. Relacionamentos em que você apenas bloqueia no Facebook, caso você tenha alguma ferida, alguma discordância com uma determinada pessoa, você apenas exclui do Facebook, você deleta, você vira o rosto, mas a palavra está dizendo que sabedoria é prudência, e prudência é discernimento. Discernimento nas suas relações e nos seus relacionamentos. E eu ouvi ontem, conversando com um amigo que foi uma conversa tão gostosa, um amigo que teve um trabalho na junta, né? Ele trabalhou com a Junta de Missões Mundiais, foi missionário no Chile e na Colômbia, e ele me falou algo muito especial enquanto conversávamos sexta-feira, e ele me disse quanto nós devemos ser seletivos nos nossos relacionamentos. Sabe, nós falamos anteriormente sobre compreender os caminhos de Deus, ter foco, ter um direcionamento. E quando você tem um direcionamento certo, até mesmo as suas relações, o tempo que você gasta, você seleciona. E isso é também um sinal de sabedoria. Você saber com quem você gasta seu dinheiro também, mas seu tempo, suas relações. Eu, Mateus, decidi não perder muito tempo mais com pessoas negativas. Eu, Mateus, decidi não estar conversando de forma de vínculo relacional, de amizade, com pessoas pessimistas e de mal com a vida. Por quê? Porque eu decidi que eu vou ter sabedoria nos meus relacionamentos. Eu vou saber com quem eu quero estar, porque eu sei o que eu quero. Eu tenho um caminho, eu tenho uma meta, eu tenho uma decisão. Por que o apóstolo Paulo ele era tão decisivo, tão, às vezes até tão certeiro quanto às suas decisões, quanto às suas escolhas na sua vida cristã? Porque ele tinha um alvo, uma meta. Ele falou, já quase no final da sua vida, ele falou: o meu alvo é Cristo. Estou seguindo o meu alvo, é Cristo. E quando você tem um alvo estabelecido, você passa a entender o que vai agregar e o que vai espalhar, o que vai atrapalhar. Então, aqui, nesse primeiro aspecto, a sabedoria seria a prudência, a moderação, o discernimento nas suas escolhas e nos seus relacionamentos. Mas, em segundo lugar, a lição vai nos falar que o sucesso na vida não pode ser alcançado de qualquer jeito. E volta ao que estávamos falando. Se você tem uma meta, se você tem um caminho, se você tem um objetivo a chegar, você não pode chegar a ele de qualquer jeito. Você não consegue chegar ao seu objetivo fazendo de qualquer forma. E para quem não tem um caminho a trilhar, qualquer caminho serve. Se você não tem um caminho decidido, qualquer caminho vai servir.
Então você deve ser alguém muito, muito sensível a essas questões, porque aqui fala que o sucesso na vida não pode ser alcançado de qualquer jeito. Não pode ser alcançado de qualquer jeito. E a sabedoria é essencial nesse processo. Porque aí você não vai obter sucesso pisando nos outros, infelizmente. Isso é uma realidade dentro das nossas igrejas. Pessoas que querem almejar cargos e posições e tal, e tal, e tal, e crescer e se desenvolver, e estão pisando em cima de outros para se beneficiar. E é disso que a revista está falando, que o sucesso na vida não pode ser alcançado dessa forma, não pode ser alcançado desrespeitando o outro. E, diferentemente disso, a sabedoria me faz respeitar o outro, independente de quem seja o outro. Porque se é o outro, não eu. Às vezes eu quero que o outro seja igualzinho eu sou, mas aí deixa de ser outro. É cópia, é clone. O outro é o outro, somente o outro. Respeite isso, isso é algo especial, porque é algo que é exercício de sabedoria. E nós, como igreja, temos vivido uma crise de não respeitar o que é o outro, por mais que não seja a nossa posição filosófica, ideológica, religiosa. É difícil, mas é o outro, nós temos que ter isso muito sério. Porque às vezes eu estou lendo um livro, eu nem sei se ele está aqui. Aqui, está aqui sim. Esse livro fala, é muito especial esse livro, ele é muito bom. Ó, Evangelização ou colonização, o risco de fazer missão sem se importar com o outro. Esse livro é da missionária da Junta de Missões Mundiais, a Nauzira Nascimento, que fala disso, que às vezes nós fizemos do nosso evangelismo, da nossa cosmovisão cristã, como remédio que deve ser jogado goela abaixo e a pessoa tem, de qualquer forma, engolir. Isso a gente vê como o movimento evangélico brasileiro, que vai ter que me engolir agora. Isso não se faz, meu irmão. O evangelho é poder de Deus para a salvação, mas é uma salvação que não se enfia goela abaixo, porque quem faz a obra não é eu ou você, é o Espírito Santo de Deus. Devemos entender isso. E aí, como um presidente assume com valores cristãos, agora vão ter que engolir, que agora o presidente é crente. Vão ter que nos engolir. E aí a gente fica numa briga, numa guerra que não é sábia. Entenda as batalhas que Deus quer que você trave. Sabe por quê? Porque Paulo disse no final da sua vida, combati o bom combate. Se existe um combate bom, existe um combate ruim. E o combate ruim é aquele que o Senhor não te chamou para combater. Tem gente perdendo tempo, gastando energia em combates que Deus não te chamou para travar. Isso é especial, isso é importante, porque a sabedoria é respeito ao outro. Independente de como seja o outro, é respeito. Acima de tudo. E ao bem alheio, aqui também, diversas questões aqui vão ser faladas, né? O bem alheio, ao adultério. Isso é muito sério, porque nesse sentido, eu acho que é um assunto muito polêmico, mas eu vou falar aqui, porque nós temos que trazer isso em pauta como igreja. Nós somos tão críticos e tão severos quanto a questão de casamento, de separação, o discurso, a pauta hoje também é a questão, eu vou entrar nesse mérito, mas a questão do casamento homoafetivo, mas os índices de adultério nas nossas igrejas são grandes, são altos. Como nós queremos ter legitimidade em negar o casamento, seja ele homoafetivo, ou combater ao
a separação, né? Esqueci o nome, é o divórcio. Se os nossos casamentos como igreja, como famílias cristãs, como famílias dentro da igreja, estão recheadas de adultério. Sabe, esses discursos não encaixam. E é aí que entra a sabedoria. É aí que entra o conhecimento de Deus, de entender que o meu discurso deve estar alinhado à minha prática. Isso é muito importante de se pensar. Em terceiro lugar, a revista vai nos falar que a sabedoria possui um fundamento religioso. A sabedoria possui um fundamento religioso. Sabedoria não é apenas um assunto, uma pauta secular em que tratamos do conhecimento, seja ele quanto à astronomia, à economia, à política, às artes, ao cinema. Isso não é só isso que é conhecimento, não é só isso que é sabedoria, mas o conhecimento e a sabedoria têm uma base religiosa. Veja você que a religião ela é pautada, sim, no culto, sim, em atitude, mas o nosso culto, isso é muito especial ver no hebraico, já ainda no Gênesis, eu já falei isso diversas vezes, mas eu acho que é muito especial falar isso. Que no Gênesis a raiz da palavra culto tem a mesma origem de cultivo e de cultura. Portanto, o seu culto nunca deve estar dissociado à sua cultura e ao seu cultivo, ou seja, o seu culto deve produzir uma cultura, que é uma forma de viver, e um cultivo, frutos para o reino de Deus. E é isso que a religião aqui está nos trazendo, a ideia de que a sabedoria tem um fundamento religioso. Porque a religião tem um culto, uma forma, uma cultura e um cultivo, uma forma de se viver. Ela tem atitudes maduras ou parte de um pressuposto de que essa sabedoria que há no fundamento religioso, ela é sábia, ela tem atitudes que são maduras e está faltando às vezes nas nossas igrejas e em cada um de nós individualmente também. Atitudes maduras. Sabe, o apóstolo Paulo teve uma grande crítica aos irmãos em Corinto, que ele disse: queridos, eu não consigo mais, eu não consigo dar alimento sólido a vocês, porque vocês ainda bebem leite. Assim foi o discurso de Paulo àquela igreja, dizendo: eu quero avançar com vocês, eu quero dar mais conhecimento, mais experiências, mais vivência cristã, mas vocês não estão preparados. Porque vocês, apesar de grandes, de muito tempo, vocês ainda bebem leite. Temos que entender que a verdadeira sabedoria nos traz atitudes maduras. Ela nos leva a temor a Deus, a ter temor do Senhor. Nos leva a ser obedientes e humildes perante o nosso Senhor. Mas em segundo grande bloco da nossa lição, nós temos aqui a sabedoria terrena, segundo Tiago. Agora ele já tratou de algumas ideias da sabedoria quanto a proposta do que é a sabedoria visto na Sagrada Escritura, mas agora ele vai falar da sabedoria que é terrena, uma sabedoria que é mundana. E aí eu quero que você perceba que, em primeiro lugar, ele traz a ideia de que a sabedoria do homem, ou a sabedoria terrena, ela já foi inaugurada de um jeito errado, ela já começou errado. Por que ela começou errado? Porque ela começou pela usurpação do conhecimento de Deus. O conhecimento do homem se iniciou em rebelião ao conhecimento de Deus. Por isso que hoje existem duas realidades, dois pensamentos, duas sabedorias. Por quê? Porque o homem se apossou do conhecimento divino por influência maligna. Você lembra disso no Éden, que a proposta de Satanás, da serpente do mal, foi ter o conhecimento e ser como Deus.
Você será como Deus e terá conhecimento do bem e do mal. Você terá conhecimento. Você será como Deus. Essa foi a proposta. E diante disso, se inaugura o conhecimento terreno. E o conhecimento terreno já começou errado, porque foi uma usurpação do próprio conhecimento de Deus. E isso trouxe resultados. E um dos resultados foi o prejuízo da nossa vida e da nossa comunhão e da nossa espiritualidade. Porque se agora nós nos submetemos a um conhecimento e a uma sabedoria terrena, nós não estaremos mais pautados, mais direcionados por uma realidade espiritual. E agora, como pessoas que estão dispostas a conhecer uma sabedoria que não é a sabedoria de Deus, nós também nos tornamos cada vez mais carnais. E aí você pode ver que como pessoas que têm um conhecimento carnal, pessoas que têm um conhecimento terreno, que é oposto ao conhecimento de Deus, eu estou tendo prejuízos na minha vida espiritual, logo estou me tornando cada vez mais carnal e por conta disso o meu apego a coisas terrenas aumenta. Então veja como que é um processo, foi um caminho que se desenvolveu e a história do Gênesis revela isso. Depois da queda, as nações, as gerações começaram a se distanciar da presença. Até que alguns foram levantados. Enoque, por exemplo, foi o que andou com Deus e vários outros foram se levantando como diferença em uma geração que já estava carnal. Então você pode ver que essa sabedoria terrena faz isso. Ela usurpa o conhecimento de Deus, ela distancia a nossa realidade espiritual e nos faz ter apego a coisas terrenas. Mas aí ele vai falar também que essa sabedoria que é terrena, ela é uma sabedoria meio que... Deixa eu ver qual é o termo que ele utiliza aqui. Deixa eu ver qual é o termo que ele utiliza, que eu me esqueci. Espera aí. É a sabedoria terrena segundo Tiago. Deixa eu achar aqui para você. Aqui. Achei. A sabedoria terrena é descrita como animal ou natural. Isto é, pertence à vida que homens e animais compartilham indistintamente. E aqui nós podemos ver que essa ideia da sabedoria como algo que foi dado ao homem e aos animais. Porém, a sabedoria humana tem um destaque especial. Não podemos nunca nos equiparar, nos assimilar à sabedoria animal. Porque a sabedoria animal ela é estritamente relacionada a um instinto e não a uma decisão ética. Um hipopótamo, ele não para de comer, ele não, ou melhor, um leão, ele não vai deixar de comer carne porque ele está, de alguma forma, cheinho demais. Já o ser humano pode parar de comer carne porque se sente acima do peso. Então, isso é uma ideia de como que o conhecimento humano e a sabedoria ela é diferente da animal, porque a animal é estritamente instintiva, tá bom? Mas aí você deve pensar que essa ideia ela é muito especial porque o homem ele foi alguém que, diferentemente dos animais, teve funções na criação, teve função de nomear os próprios animais. E aqui a revista vai nos tratar alguma coisa interessante, porque nós temos que entender que essa realidade ela é profunda, esse limite, esse choque entre o homem natural e o homem carnal. Porque aqui nós podemos ver que Paulo diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Por isso, Paulo diz que está em uma luta entre carne e espírito.
As coisas que eu quero fazer eu não faço, mas a que eu não quero eu estou sempre fazendo. Por quê? É uma briga entre o homem carnal e o Espírito de Deus. E aí ele fala que esse homem natural, esse corpo natural, deve ser resgatado no dia da ressurreição final. Esse corpo não será mais assim, ele será glorificado. Ele será um corpo liberto da força dos sentidos. Achei isso interessante. Liberto das sensações e emoções carnais que venha nos trazer pecado. Mas aí, em último lugar, a natureza ou a sabedoria terrena, ela é também não só uma sabedoria que é vista nos animais e no homem, mas é uma sabedoria demoníaca, a sabedoria terrena. Por quê? Porque a ideia da sabedoria demoníaca é de persuasão e de sedução, ou de sedução persuasiva. Eva não foi tentada e não caiu por uma fruta podre. Eva não caiu por uma fruta que já estava caída, apodrecendo, mas provavelmente foi uma fruta muito agradável. A palavra não diz qual fruta foi, mas como eu gosto de amora, devia ser um pé carregado de amora, e amora docinha, brilhante, aquela delícia de amora. E aí foi na delícia de amora que ela caiu. Não estou falando que foi amora, tá? O pessoal usa a maçã, mas como eu gosto mais de amora, talvez tenha sido uma amora bem gostosa, bem suculenta que atraiu ela. Por quê? Porque é persuasão, é sedução, é uma arte, uma persuasão mesmo que traz sedução e pecado. Traz erro e que traz pecado, que gera morte. Então, a sabedoria demoníaca é essa, que traz persuasão ao homem. Mas em terceiro e último lugar, a revista vai nos falar sobre a sabedoria do alto, segundo Tiago. Agora, diferente dessa sabedoria que é terrena, ele vai nos trazer a ideia da sabedoria que é do alto. E ele diz, primeiramente, ele começa falando de uma questão bem negativa, que seria a impureza espiritual. Que interessante esse conceito, né? Porque nós sabemos que existe impureza na carnalidade, existe impureza na nossa carne, mas impureza espiritual? Existe isso? Vamos ver. E a revista vai nos falar que existe sim impureza espiritual. E qual seria a impureza espiritual? Seria justamente a falta de integridade moral e espiritual. E, infelizmente, temos visto muito de uma impureza espiritual no nosso meio. Pessoas que não são íntegras no seu tratar, crentes que não são moralmente corretos e íntegros, infelizmente. E aí a revista vai nos falar assim, segundo Paulo, é fácil contaminar o espírito com doutrinas do mundo espiritual caído, pois esse é o assunto do contexto da passagem em 2 Coríntios, capítulo 6. Não há... Grife isso, meu irmão. Você tem a sua revista, grifa isso aí ou escreve o que vai falar, que é muito forte isso. Olha só. Não é sabedoria misturar justiça com iniquidade, luz com trevas, Cristo com o maligno, Deus com os ídolos e etc. Eis as impurezas do espírito, as contaminações. Nesse sentido, podemos pensar no sincretismo religioso. Isso aqui é aquilo que não tem nada a ver, não é tão forte assim, não é tão verdade assim. E aí que entram as heresias, é aí que entram o distanciamento da palavra de Deus
Mas disso que acabamos de falar nessa frase, as qualidades da sabedoria dada por Deus, a sabedoria que é do alto, ela promove paz em lugar de conflito. Então, se na sua vida, se nos seus relacionamentos não promovem paz, talvez você não esteja usando a sabedoria do alto, mas diferente disso, você esteja em impureza espiritual. Em outro lugar, ela não só é uma sabedoria que é dada por Deus, que promove a paz em vez de conflito, mas ela dá capacidade ao cristão de submeter-se aos maus tratos, sem ódio ou malícia. E disso aqui a igreja perseguida tem autoridade para falar. Sofre perseguição, sofre maus tratos, sem ódio ou malícia. É o que Estevão disse. É o que Estevão disse. Prestes a ser apedrejado, disse: Senhor, não lhes impute pecado. Senhor, não lhes impute este pecado. Temos muito que aprender sobre a sabedoria de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado porque temos acesso à tua sabedoria, Deus, através da tua sagrada escritura. Obrigado porque temos acesso à tua sabedoria através da oração. Obrigado porque temos acesso à tua sabedoria através do tratar, do cuidar, do aconselhar do Espírito Santo nas nossas vidas. Nosso Consolador. Obrigado por isso, Deus. Nos ensine, Deus, a vivermos mais a sabedoria do alto, a sabedoria do reino, do que a nossa sabedoria, do que a sabedoria carnal, Pai. Que traz mais problemas e mais contenda e mais conflito do que paz, harmonia e frutos do Espírito. Nos ajude nessa caminhada, Senhor. Nos repreenda, nos conforte, nos console, Senhor, mas também nos poda. Por favor, Senhor, pedimos, clamamos que o Senhor venha nos podar, o Senhor venha nos endireitar, para que possamos ser servos melhores na Tua obra. Em nome de Cristo, Senhor, Salvador, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Até amanhã, ou melhor, até mais tarde, até 7 horas. 7h30 será o início do nosso culto à noite. Deus te abençoe.